Olá, queridos amigos. Há uma pergunta que quase ninguém está a fazer e é isso que eu hoje quero trazer aqui. E quem sabe, talvez esta pergunta seja a pergunta mais importante do nosso tempo. Porque é que, quanto mais a humanidade avança, mais parece perder-se? Porque é que temos mais ciência, mais tecnologia, mais comunicação, mais meios, mais poder e, ao mesmo tempo, mais ansiedade, mais divisão, mais vazio, mais violência, mais agressividade, guerra e uma profunda confusão? Porque é que o mundo parece ter ganho mais instrumentos, mas cada vez parece mais perdido na direção e no rumo que deve seguir? A resposta pode ser mais profunda e mais desconcertante do que aquilo que parece. Talvez a grande crise do mundo não seja apenas económica, nem política, nem cultural, nem militar. Talvez a grande crise do mundo seja uma crise de visão sobre o ser humano. Queridos amigos, pensem nisso. Talvez tenhamos construído uma civilização inteira sem sequer compreender verdadeiramente quem somos nós, os seres humanos. Para que é que existimos? Qual é o nosso propósito de vida? E o que significa, afinal, sermos humanos? E é precisamente aqui que as palavras de Abdu'l-Bahá, o centro do convênio da Fé Bahá'í, entram com uma força absolutamente impressionante. E é sobre isso que eu me vou focar. Porque aquilo que ele explica, queridos amigos, não é apenas espiritual, vai para além disso. É civilizacional, é psicológico e é profundamente social. E, no fundo, é humano no seu sentido mais íntimo. E quando nós lemos isto hoje, à luz do mundo de hoje, percebemos uma coisa assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Queridos amigos, o problema do mundo não está apenas nas estruturas. Está na ideia errada que temos sobre a natureza humana. Baha'u'lláh empreendeu uma visita ao Ocidente exatamente para ensinar e ajudar a humanidade a compreender todas estas questões. E isto foi no início do século XX. No texto inicial de Vislumbres da Perfeição, uma compilação feita pela Casa Universal de Justiça, toca numa ferida central da civilização moderna. Abdu'l-Bahá chama-nos a olhar para o homem não como um ser reduzido ao corpo, ao apetite, ao ego, à competição, ou à sobrevivência, ou à mera aparência. Mas ele convoca-nos para olhar o ser humano cuja verdadeira realidade é espiritual sob o ponto de vista da nobreza e orientada para um destino muito maior. Queridos amigos, e isto vai mudar absolutamente tudo acerca da maneira de ver o homem. Porque se o homem é apenas matéria, então a vida transforma-se numa luta, que é a luta da sobrevivência. Se o homem é apenas desejo, queridos amigos, então a sociedade organiza-se em torno do consumo. Se o homem é apenas instinto, então o poder passa a ser o grande critério. Queridos amigos, vejam
como isto é uma concepção tão redutora daquilo que é o ser humano e, ao mesmo tempo, causadora de conflito. Se o homem é apenas identidade, então toda a diferença torna-se uma ameaça. Todas estas concepções levam a nossa existência ao conflito. Mas ao contrário, se o homem é, na sua essência, um ser espiritual dotado de consciência, de razão, de capacidade para amar, de conhecer a verdade, de servir, de criar justiça e de refletir atributos divinos, queridos amigos, então toda a nossa maneira de viver precisa de ser completamente revista. Porque o que temos hoje é uma existência humana à luz dos primeiros critérios. É isso que torna este texto tão explosivo no sentido alegre para os dias de hoje, tão explosivo no sentido de luz. Porque o mundo atual está cheio de respostas práticas, queridos amigos, mas completamente vazio e oco de fundamento. Está cheio de mecanismos, mas pobre em sentido. Está cheio de discursos sobre direitos, liberdades, progresso, desenvolvimento, crescimento, mas está profundamente perdido quanto ao fim para o qual isso devia servir. Se não, basta refletir um pouco. Estaria a humanidade no processo caótico em que se encontra? Este é o grande engano do nosso tempo, queridos amigos. O grande engano do nosso tempo é este. O grande engano é pensar que o ser humano pode ser compreendido apenas na sua dimensão material. É por isso que tantos sistemas falham na organização do mundo. E falham porque tratam o homem como um mero produtor, ou como um consumidor, ou como um eleitor, ou como um número, ou como um corpo, ou como apenas uma peça desta enorme engrenagem social no qual o mundo se envolveu. Mas, queridos amigos, o homem não é apenas isso. E Abdu'l-Bahá vem nos ajudar a elevar o nosso pensamento para aquilo que nós realmente somos. E quando uma civilização esquece a alma humana, essa civilização começa inevitavelmente a adoecer. Porque o homem não é apenas matéria. Corpo, mente e espírito. O homem adoece nas suas relações, adoece na linguagem, adoece na política, adoece na economia, na educação. Ou seja, o homem adoece até nas formas de entretenimento. Porque tudo o que se constrói com uma visão incompleta do homem produz, mais cedo ou mais tarde, como resultado, uma vida incompleta. Olhamos à nossa volta e é isso que estamos a ver. Uma humanidade cercada por meios, mas profundamente ferida de propósito. Uma humanidade hiperligada, hiperconectada, mas no seu interior completamente isolada. Uma humanidade que fala muito de direitos, de liberdades, de conceitos, mas já não sabe para que serve a liberdade. Uma humanidade que reivindica direitos, mas perdeu completamente a compreensão dos deveres, que é aquilo que torna os direitos sustentáveis, os deveres. Uma humanidade que quer paz, mas alimenta diariamente as sementes da divisão. E neste momento estamos num ponto alto dessa divisão e conflito. Queridos amigos, a crise do mundo é, antes de tudo, uma crise
consciência. Repara, os maiores problemas do mundo não começam do lado de fora. Os maiores problemas do mundo começam na consciência humana. Já repararam? As guerras nascem primeiro no orgulho. A injustiça nasce primeiro na indiferença. E a exploração nasce primeiro na ganância. A humilhação nasce primeiro no desespero. E a mentira pública nasce primeiro na mentira interior. Queridos amigos, a desumanização do outro nasce primeiro quando deixamos de ver nele uma alma. Por isso, queridos amigos, a crise atual não é apenas uma crise de sistemas. Não pode ser uma crise de sistemas. É, acima de tudo, uma crise de coração, uma crise de caráter, uma crise de visão e de maturidade. Falta de maturidade. E esta ideia é profundamente contra a corrente em que vivemos. Porque hoje, quase tudo nos ensina a procurar os culpados lá fora. O sistema, o governo, a esquerda, a direita, o centro, o mercado, a religião, a cultura, a educação, a geração anterior, a próxima geração e por aí fora. Nunca mais podemos encontrar argumentos que justifiquem tudo isto lá fora. Mas, queridos amigos, Abdu'l-Bahá vem obrigar-nos a uma coragem maior, a de olhar para o centro da questão. Que tipo de ser humano estamos a formar? Que tipo de pensamento domina a nossa vida? Que tipo de desejos governam as nossas escolhas? Que tipo de civilização pode nascer das consciências feridas, egos inflamados e almas sem direção? Queridos amigos, pensem nestas perguntas. O mundo moderno tornou-se poderoso, mas não necessariamente sábio. E aqui há um ponto decisivo. E o ponto é: o progresso material é real, tem valor, é importante e é necessário. Nós vivemos neste mundo, não vivemos noutro mundo. Mas não basta. Como estamos a ver. Porque uma sociedade pode ser altamente sofisticada e, ao mesmo tempo, espiritualmente infantil. Uma sociedade pode ser tecnologicamente brilhante e moralmente desorientada. Pode produzir riqueza, mas, ao mesmo tempo, gerar o vazio. Pode multiplicar informação e, ao mesmo tempo, reduzir a sabedoria. Pode falar de diversidade e continuar a ser incapaz de construir a verdadeira unidade. E pode defender direitos humanos e, ao mesmo tempo, destruir a dignidade humana no seu cotidiano. Senão não tínhamos as guerras que estamos a assistir. Queridos amigos, sem uma visão espiritual da nossa natureza espiritual da vida, o progresso corre sempre o risco de se transformar em poder sem direção. E o poder sem direção, como podemos constatar nas nossas vidas, mais tarde ou mais cedo, o que é que vai trazer? O que é que vai produzir? Vai produzir, inevitavelmente, sofrimento. A mesma coisa se pode dizer em relação à ciência. A ciência sem ética pode servir à manipulação. A mesma coisa em relação à economia. A economia sem compaixão normaliza a crueldade. E a política sem verdade
normalmente pode transformar-se num teatro de vaidades. A liberdade sem propósito normalmente genera em confusão. E uma cultura sem transcendência pode transformar o homem num ser permanentemente estimulado e profundamente vazio. Queridos amigos, é por isso que a crise do mundo não se resolve apenas com mais recursos. A crise do mundo poderá resolver-se e certamente se encaminhará para isso com uma visão, com o desenvolvimento de uma visão mais elevada da realidade humana. E isso leva-nos a trazer à equação o propósito da vida do homem. E esse propósito não é sobreviver nem exibir-se. Isso fazem os animais do campo. Uma das maiores tragédias do nosso tempo é esta. Muita gente está viva. Desculpem a crueldade, mas não sabe por que vive ou para que vive. Sobrevive, corre, cumpre, consome, publica, compara-se, envelhece e pelo meio vai tentando anestesiar a angústia. Mas inevitavelmente não encontra centro. Porque o ser humano não foi feito apenas para existir biologicamente. O ser humano foi feito para crescer interiormente. Por isso que se diz que a felicidade está dentro de cada um de nós. Para conhecer, para amar, para servir, para desenvolver virtudes e qualidades, para participar na construção de uma civilização mais justa, mais bela e mais unida. A vida, então, deixa de ser apenas uma soma de episódios e sobe. E passa a ser um processo constante de aperfeiçoamento em direção à maturidade. Queridos amigos, isto é absolutamente fantástico. Ultrapassa todo este sistema em que vivemos. Porque envolve dignidade, dá dignidade ao sofrimento, dá sentido ao esforço, dá direção à liberdade e responsabilidade. Este magnífico dom, que é o dom da existência. Queridos amigos, o propósito da vida não é simplesmente sentir mais, nem ter mais, nem aparecer mais, nem vencer mais. O propósito da vida é tornar-nos a cada dia, através do nosso caráter, das nossas palavras e das nossas ações, tornar-nos verdadeiros, mais justos, mais puros, mais generosos, mais esclarecidos, mais lúcidos. E a cada dia sermos capazes de refletir aquilo que há de mais elevado em potencialidade dentro do ser humano. Já repararam que os santos são aqueles que revelam isso nas suas ações? Então, o drama da civilização, queridos amigos, poucas palavras. Muita estrutura, pouca alma. Isto leva a uma espécie de paradoxo em que o mundo de hoje se encontra. Como já falámos, nunca tivemos tanta organização externa e nunca se sentiu tanto desamparo interno. Temos instituições, plataformas, escolas, universidades, redes, tudo é em rede, terapias, políticas públicas, discursos sobre inclusão, direitos, saúde mental, desenvolvimento de bem-estar e por aí fora. E, no entanto, continua a crescer a sensação de fragmentação. Porquê? Porque nenhuma estrutura consegue substituir a transformação do caráter. Nenhum sistema consegue compensar
a ausência de verdade interior. E nenhuma forma de engenharia social consegue fabricar amor verdadeiro, genuíno, reverência, consciência moral e nobreza da alma. Sim, queridos amigos, sem estas qualidades, tudo começa a definhar por dentro e até a apodrecer. As famílias perdem coesão, as comunidades perdem confiança, os povos perdem rumo, a linguagem degrada-se e torna-se ofensiva e agressiva a cada dia. E a cultura torna-se reativa. A política torna-se então agressiva. E a reflexão na nossa juventude é que acaba por crescer sem um mapa. E os idosos deixam escapar a sabedoria. E então o mundo entra num ciclo de ruído, fadiga e profunda desorientação. Queridos amigos, o que falta ao mundo não é apenas solução. É uma solução baseada na maturidade. Talvez a palavra certa para o nosso tempo seja esta. A permanente imaturidade que nos recusamos de sair. Imaturidade espiritual, imaturidade moral e imaturidade coletiva. Queremos obter resultados sem disciplina, liberdade sem responsabilidade, direitos sem deveres, paz sem sacrifício, unidade sem renúncia ao apego e o progresso sem uma profunda transformação interior. O resultado, queridos amigos, e a verdade é que não funciona. Nenhuma civilização amadurece se os seus membros continuarem presos ao culto do eu. E por isso, esta visão Bahá'í que Abdu'l-Bahá nos vem oferecer é tão poderosa. Ela não se limita a denunciar os males do mundo. Ela revela e ataca a etapa histórica que estamos a viver. Já repararam? Estamos perante uma humanidade que cresceu em poder, mas que ainda precisa de crescer em sabedoria. Uma humanidade que até já unificou o planeta materialmente, mas ainda não aprendeu a viver como uma só família humana. Uma humanidade que exige paz, mas ainda não compreendeu plenamente a unidade. Queridos amigos, e é precisamente por isso que este tempo presente é tão doloroso e tão incerto. Queridos amigos, porque estamos entre dois mundos. Um que está a definhar e a apressar a sua morte, e outro que ainda não nasceu plenamente. A visão que Abdu'l-Bahá vem trazer à humanidade dá-nos algumas exigências para nós próprios podermos pôr em prática. E isso é uma parte verdadeiramente séria. Porque é fácil ouvir tudo isto e transformar numa análise bonita sobre o estado do mundo. Mas a verdadeira pergunta é outra. E essa é que assume verdadeira importância no processo transformador. O que é que isto exige de mim para alcançar esta transformação e esta maturidade? Exige que eu deixe de olhar para a crise apenas como um espetáculo. Exige que eu deixe de viver apenas a reagir. Exige que eu investigue a realidade.
Exige que eu aprenda a disciplinar o meu pensamento. E exige que eu purifique a minha linguagem. Exige que eu veja no outro não um inimigo, nem um instrumento, nem um rótulo, mas apenas um ser humano. E exige que eu passe da crítica à construção. Exige que eu seja capaz de unir a realidade espiritual à realidade material. Queridos amigos, Abdu'l-Bahá vem-nos alertar para isso. Essa é uma das grandes chaves. Não se trata de fugir do mundo. Fugir do mundo para o espírito. Trata-se de levar o espírito ao mundo, à política, à educação, à economia, à família, à amizade, à cultura, ao trabalho, à maneira de falar, à forma como discordamos uns dos outros, à forma como servimos e à forma como usamos o poder. Porque a verdadeira espiritualidade não é evasão. A verdadeira espiritualidade é essa força transformadora pela ação. Queridos amigos, a civilização começa no coração humano. E a mudança do mundo não começa apenas nas cimeiras, nem nos parlamentos, muito menos aí, nem em tratados, nem em slogans. Começa assim quando o homem aceita que precisa de ser transformado. Começa quando a verdade, e a verdade é o que está certo, vale mais do que a imagem. Quando a justiça vale mais do que a vantagem de dar ao outro aquilo que ele merece. Quando a unidade vale mais do que a vitória da fração. Porque é para todos. Quando o serviço vale mais do que a autopromoção. E, queridos amigos, quando a nobreza da alma volta a ser o verdadeiro critério. E Abdu'l-Bahá vem-nos ensinar isso. E é aí que a nova civilização começa. Não primeiro como sistema, mas sim como consciência, o elevar da consciência, o despertar da consciência. E, queridos amigos, isso é profundamente exigente, porque nos obriga a deixar de culpar apenas as circunstâncias e a perguntar, a ser capaz de perguntar a pergunta que fizemos há pouco. Que mundo estou eu a alimentar com o meu modo de viver? Com as minhas palavras? Com as minhas escolhas? Com a minha postura diante dos outros? Com a minha fidelidade à verdade? Ou falta dela? Queridos amigos, Abdu'l-Bahá vem-nos trazer e recentrar a nossa essência e o nosso ser e quem somos nós. Talvez o mundo não esteja simplesmente a colapsar. Não. Talvez não. Talvez esteja apenas a revelar com uma brutalidade crescente a insuficiência de uma civilização que foi e está a ser construída sem alma. Talvez esteja a mostrar-nos que não basta saber produzir riqueza, informação, tecnologia e poder. Estamos a deixar de lado os seres humanos. É preciso saber formar seres humanos. Seres humanos com visão.
seres humanos com caráter, com compaixão, com reverência pela verdade, com um profundo sentido de unidade e com absoluta consciência do propósito da vida. Queridos amigos, e talvez seja por isso que é tão real e este ensinamento, mas ao mesmo tempo é perturbador, tão perturbador como luminoso e radiante. Porque este pensamento não nos deixa ficar no cinismo, este ensinamento, não nos deixa ficar no desespero, não nos deixa ficar na crítica real. Este ensinamento e esta forma de ver a vida e o ser humano chama-nos a recordar quem é realmente o homem, para que serve a vida e o que pode ser a humanidade. E que tipo de civilização, queridos amigos, ainda é possível nós construirmos. Porque isso, e por isso, a grande questão já não é apenas o que está errado com o mundo. Vamos sair de tudo aquilo que vem do exterior. A grande questão é que visão do ser humano poderá curá-lo. Queridos amigos, e a resposta começa aqui. Quando compreendemos que a verdadeira crise do mundo é espiritual. E esta é uma nova visão do que significa espiritual. Que a verdadeira dignidade do homem é interior. E que a verdadeira civilização só nasce quando o progresso material se submete à luz da alma, não quando o progresso material ofusca a luz da alma. Queridos amigos, vou encerrar este vídeo apenas dizendo: se o homem se esquecer da sua nobreza, qual é o resultado? A civilização perde o rumo. Mas se o homem reencontrar a sua realidade espiritual, então até este tempo de caos pode tornar-se no início de uma nova era. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Abdu'l-Bahá vem trazer e vem ajudar-nos a compreender a verdade acerca da vida, acerca de nós mesmos, para nós podermos refletir e nos tornarmos íntegros e completos como ser humano. O corpo, a mente e o espírito. Se o homem funciona, imagina um banco de 3 pernas. Corpo, mente e espírito. Se um homem perde uma das pernas, o banco está desequilibrado e não nos permite sentarmos-nos nele. E qualquer coisa que venha de fora vai provocar a queda. Queridos amigos, estes vídeos apenas se destinam exatamente a que nós possamos ganhar consciência acerca de quem somos. Espero humildemente ter contribuído para essa elevação. Se gostaram do vídeo, queridos amigos, por favor, partilhem. Partilhem para que possamos aprender a pensar de uma forma diferente daquela que nos conduziu ao momento em que estamos. Queridos amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.